Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Então vamos para a palavra, vamos para Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? Diz o seguinte: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país distante partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus empregados, um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E vamos ler até aqui, primeiramente, e na sequência a gente lê a segunda parte. E essa primeira parte, ela fala muito sobre a misericórdia e a graça do Pai nas nossas vidas, né? O filho foi embora, mesmo ele tendo desonrado seu pai, ofendido seu pai, porque a gente sabe que na tradição judaica, quando um filho pedia herança, ele estava dizendo que queria que seu pai estivesse morto, porque a gente sabe, a herança é depois que o pai morre. O pai morreu, então você recebe sua herança. E ele pediu a herança indevida para o pai. Então, o que ele fez foi algo muito errado e com certeza algo que foi muito doloroso para o seu pai ouvir, né? E deixar que seu filho fosse embora e sem saber se de fato ele ia voltar, porque ele não sabia para onde ele tinha ido, só sabia que ele não queria mais estar perto do seu pai e da sua família. Então ele pegou a sua parte da herança e foi embora. E aí a gente vê que no momento do aperto, no momento da necessidade, no momento da dor, ele se lembrou do seu pai. Ele se lembrou que até os empregados na casa do pai dele tinham um ótimo tratamento, tinham alimentação, tinham casa, tinham conforto. E ele, como filho, sendo filho de um pai tão bom, ele estava passando tanta necessidade porque ele tinha escolhido ficar fora da proteção do seu pai. Ele escolheu ficar fora da casa do pai, do lugar seguro, o lugar que tem pão, né? Para tentar algo fora, para tentar viver a sua própria segurança, viver debaixo da sua própria dependência. Porque muitas vezes na nossa mente a gente imagina isso, né? Não, eu me viro sozinho, eu sou independente. E essa parábola nos lembra que não, a gente não consegue ser independente do nosso Pai Celestial. A gente pode até ser uma pessoa bem independente nessa vida, talvez dos nossos familiares, talvez das pessoas com quem a gente se relaciona, mas a gente sempre vai ser
totalmente dependente do nosso Pai Celestial, que é Deus, porque Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá o alimento, Ele que nos dá a vestimenta. Então, essa parte também nos lembra da nossa dependência de Deus, que ela é absoluta, porque é Ele que nos dá um fôlego de vida todos os dias. Se não fosse pela sua misericórdia, nós não estaríamos aqui mais um dia, né? Então, glória a Deus pela misericórdia do Senhor, né? E a gente vê essa misericórdia porque imagina como ficou ferido o coração desse pai quando esse filho disse isso, quando esse filho foi embora, como ficou preocupado todo esse tempo que ele estava longe, né? E quando ele vê o filho retornando, aqui diz que ele sentiu pena, né? Aqui eu estou usando uma tradução atualizada, né, dos dias de hoje, e é muito interessante, porque diz que com muita pena do filho, ele sentiu muita pena. E algumas versões a gente vê na versão NVI, né? Não, NA. Na NA, que é que eu uso mais, diz que ele ficou comovido, ou como diz várias vezes sobre Jesus, ele foi movido de íntima compaixão. Então, ele teve compaixão daquele filho, ele teve misericórdia, né? E derramou a sua graça sobre aquele filho que tinha ido embora, que tinha se perdido, mas voltou com vida, né? E isso também nos lembra que realmente quando nós estamos no mundo, quando nós estamos longe do nosso Pai, nós estamos mortos, né? Mortos no nosso pecado, mortos na nossa cegueira espiritual, vivendo uma vida que não tem sentido, que não tem propósito e que não tem segurança, né? Porque longe do nosso Pai nós não estamos seguros. Quando a gente está no mundo, a gente está debaixo do dono deste mundo, né? Como Jesus disse, né? Que é o inimigo. Então, nós estamos sujeitos a ataques do maligno a todo tempo, né? Nós estamos ali sem proteção nenhuma, né, do nosso Pai. Porque quando nós estamos na casa do Pai, nós estamos debaixo da proteção do Pai, né, da autoridade do Pai. Então ali o inimigo não pode nos tocar, mas se nós decidimos sair dessa proteção, então nós estamos perdidos. Então é muito importante a gente lembrar dessa parte também que o texto ressalta. E eu amo demais essa parábola do filho pródigo, porque eu já vivi ela, eu já ouvi ela 1 milhão de vezes, já vi milhões de lados, né? E é incrível isso, porque cada vez que a gente vê, cada vez que a gente lê, a gente entende outra coisa, né? A gente recebe uma nova revelação do Espírito Santo do que essa palavra quer nos dizer. E cada dia a palavra se renova e vai nos ensinando mais e mais, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa parábola, uma criança, o meu pai contando para mim, eu vou chegar nessa parte, para aí que eu não cheguei nessa parte ainda. Então, é muito importante a gente lembrar tudo isso, nessa primeira parte da parábola, né? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não há segurança fora da vontade do Pai, né? Fora da casa do Pai. E que a misericórdia de Deus, ela é, nossa Jesus, a misericórdia de Deus, ela é quase que infinita, né? Ela é infinita. A misericórdia de Deus, ela é incrível porque ela sempre nos alcança, né? E a graça de Deus, ela está sempre disponível pra gente quando a gente cai em si, quando a gente se arrepende. A misericórdia e a graça de Deus estão sempre disponíveis pra gente. Amém? E vamos para a segunda parte da parábola, aqui continuando do versículo 25, que diz o seguinte: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde.
Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu festejar, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, este seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? E a reação do irmão mais velho, né? Quem nunca foi o irmão mais velho que atire a primeira pedra? Porque quando eu ouvi essa parábola a primeira vez, eu era uma criança e meu pai estava contando, estava lendo, e aí, na hora, eu fui o irmão mais velho. Eu disse: como assim? Ele foi lá, gastou tudo e agora ganha uma festa e ganha tudo de bom, né? E, claro, na minha infância, eu sempre fui aquela criança certinha, que era uma boa aluna, enfim, e obedecia, porque na minha mente, quando a gente obedecia, a gente era recompensado. Então, eu tinha esse pensamento legalista, e até hoje eu creio que eu estou desconstruindo esse pensamento legalista de achar que é por nosso mérito que nós vamos ganhar alguma coisa do Senhor, porque não é, né? E aqui o irmão mais velho tinha esse pensamento. Ele disse: eu estou sempre aqui, eu estou fazendo tudo certo e eu não ganhei nada. E ele que fez tudo errado e agora ele voltou e se arrependeu, então ele vai ganhar uma festa e vai ganhar tudo de bom. E essa parte também vai fazer um link com o último vídeo, né? Que é a intenção do coração. Porque o filho mais velho está dizendo aqui: eu trabalhei que nem um escravo. Meu Deus. A gente vê como ele se enxergava. E ele não se enxergava como um filho, ele se enxergava como um escravo. Ele fazia tudo porque ele queria uma recompensa. Ele estava fazendo tudo com os olhos neste mundo, né? Os olhos na recompensa que ele iria receber. Por isso ele trabalhava tanto, ele se esforçava tanto, né? Porque ele queria a recompensa dele. Ele não estava fazendo por amor ao pai, ele não estava fazendo por simplesmente estar ajudando a sua família, né? Porque eu entendo que num contexto de trabalhar com a sua família, você está se divertindo também, não é só trabalho, você está tendo comunhão, você está fazendo com que a sua própria herança cresça, né? O seu próprio patrimônio, porque como é um trabalho familiar, tudo que a gente está fazendo é para nós, não é só para mim. E no reino é assim. Quando a gente está trabalhando no reino, quando a gente está prosperando o reino, tudo que a gente está fazendo é para que o reino de Deus cresça. Não para que eu cresça, não para que o meu patrimônio cresça, não para que o meu nome cresça, mas para que o nome de Deus seja exaltado. Então, o filho não tinha essa visão. O filho mais velho, né? Ele tinha a ideia de que ele tinha que trabalhar muito, que nem um escravo, para ele ganhar a recompensa dele, a parte dele, o que ele queria. E muitas vezes a gente vê isso nas igrejas, de pessoas que fazem tudo e querem fazer tudo porque querem ser aplaudidos, ou porque querem que Deus dê algo para elas. E muitas vezes eu mesma, né, já fiz isso de fazer um propósito, fazer um jejum por querer alguma coisa específica, e terminar aquele propósito e Deus me falar: não é isso que eu quero para você. E mas Deus, eu estava fazendo esse propósito, esse jejum para isso aqui, porque eu queria isso aqui. Deus está falando: tá, mas isso não é o que eu quero para você. Porque você não me perguntou primeiro se era isso que eu queria. E uau. Então, a gente não pode chantagear Deus ou convencer Deus a fazer a nossa vontade, fazendo o que pela lei seria a vontade dele, né? E depois chantagear, falando: olha aqui, Deus, eu obedeço todos os mandamentos, então por que tu não me dá um carro novo? Meu Deus. Entende? É loucura. Não é assim que funciona. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E Ele sabe o melhor para nós, né? Então nós temos que confiar nisso e não querer chantagear ou negociar com Deus, né? Então a gente vê a mentalidade errada do filho mais velho e por isso ele não conseguiu se alegrar quando o filho mais novo retornou, quando ele passou da morte para a vida. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, né, há festa no céu. Então a gente tem que festejar, a gente tem que se alegrar. Mas esse irmão, tu não sabe o que ele fez, quantas coisas horríveis. Se ele se arrependeu e a misericórdia e a graça do Senhor o alcançou, né? Quem somos nós para dizer que ele não merece? Quem somos nós para dizer que ele não foi realmente transformado, que ele não foi curado, né? Nós temos que realmente festejar e ajudar esses irmãos a permanecerem no Senhor, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar um pelos outros, que a gente tem que fortalecer um aos outros, né? E Paulo, nas suas cartas, várias vezes, ele ora e ele fala: fiquem firmes na fé, ajudem uns aos outros, se animem, cresçam na fé, cresçam no conhecimento de Deus. E é isso que nós temos que fazer, uns pelos outros. Nós temos que fortalecer uns aos outros, nós temos que nos estimular a crescer na fé, a conhecer mais a Deus todos os dias, porque todos os dias a gente sabe que a gente vive nessa batalha da carne contra o espírito. E se a gente permitir que a nossa carne vença um dia, talvez ela vença no outro dia também. E talvez ela vença no outro dia também. E quando vê, nós estamos longe da casa do Pai. Quando vê, nós somos o filho mais novo e nós estamos indo embora com as nossas coisas. Então, nós temos que lembrar todos os dias de nos fortalecer, nos animarmos e entendermos que nós somos uma família e não que nós estamos num reino, que nós estamos numa família e não numa empresa em que nós temos que trabalhar como escravos. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer lembrando disso. Ei, eu estou trabalhando com meu Pai, entende? Eu estou trabalhando para que o nome dele seja exaltado e eu sei que eu tenho uma recompensa eterna, né, no céu. Eu tenho uma vida abundante, né, como Cristo me prometeu, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, eu não me preocupo com a recompensa que eu vou receber, se eu vou receber ou não, ou tentar negociar, né, com Deus. Mas, como a palavra diz, eu sei que Ele tem planos de bem e não de mal para mim. Então, eu confio e eu faço o meu melhor, né, todos os dias, para me parecer mais com Cristo, para me fortalecer na fé, para conhecer mais a Ele e para que o nome dele seja glorificado através da minha vida, né? E o que eu quero dizer, resumindo nesse vídeo, o que eu quero resumir, né, e deixar de lembrete com essa parábola do filho pródigo é que a gente tem que ter a mentalidade certa, né? Estando na casa do pai, como o filho mais velho tinha a mentalidade errada, nós temos que ter a mentalidade certa, né? De lembrar que somos uma família, que somos um reino, que somos filhos, que não somos escravos. E temos que acolher o filho mais novo, o irmão que volta, né? A pessoa recém-convertida que não conhece ainda, né, as doutrinas, que ainda não conhece Cristo. Nós temos que acolhê-los porque nós somos uma família, né? De fato, nós somos uma família. Nós temos que acolher os nossos irmãos para que eles permaneçam firmes. Nós temos que animar eles, nós temos que ajudar eles a crescer na fé. E se você já foi o irmão mais novo, se você é o irmão mais novo, que você possa cair em si e que você não precise errar de novo, não precise estar longe de novo, para lembrar que não há lugar melhor do que a casa do Pai, do que a segurança de estar nos braços dele, de saber que nada vai faltar, porque ele é o nosso provedor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso professor. Então, que você possa permanecer a cada dia crescendo no conhecimento de Deus e fazendo a vontade dele. Amém? E é isso que eu queria dizer hoje. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.